Bolha imobiliária, será que a gente está vivendo uma? Será que a gente vai viver uma? Essa é uma das perguntas que muitos clientes fazem para nós e que nós vamos hoje encontrar uma resposta. Será, Jonathan, que a gente vai encontrar uma resposta nesse conteúdo de hoje para a bolha imobiliária no Brasil? Eu espero que sim, Rodrigo. Esse é o objetivo da nossa fala. Mas penso que sim, a gente vai desmistificar bastante coisa, bastante percepção errada que o nosso cliente normalmente tem. Show de bola, fica com a gente então. Aproveita agora para dar o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, tem um botãozinho de se inscrever. Aproveita também, Jonathan, para quem está aqui, coloca aí na sua playlist, né, para você ver aí os vídeos do Instituto Broker Hunter, que gera muito valor para você a respeito do mercado imobiliário e da corretagem de imóveis. Bolha imobiliária, esse é o assunto de hoje. Inclusive, se você conhece um corretor ou alguém que já ouviu falar sobre esse assunto, já ventilou em alguma negociação, eu gostaria muito que você marcasse essa pessoa, ou então o Jonathan pegasse aí o link desse vídeo e mandasse para ele, porque nós vamos resolver de vez essa falácia sobre vamos ter, já estamos em uma ou nunca terá uma bolha imobiliária no Brasil. Fica com a gente aí. Jonathan, essa semana, aproveitando e instigando aqui a nossa audiência, eu vi aquele filme A Grande Aposta, que em inglês é The Big Short, e nela eu pude conhecer alguns personagens. E ela também traduz para nós um pouquinho o que é essa percepção de que vai ou não ter bolha imobiliária no Brasil. Para quem não sabe, está acompanhando a gente a primeira vez, Jonathan está no mercado financeiro há mais de 15 anos. Ele é gestor financeiro de milionários, de pessoas que têm patrimônio, e em breve aqui no decorrer você vai ouvindo ele falar e inclusive vai ver se ele é um abobado ou não para falar de bolha imobiliária, né? Mas eu trazendo ele aqui para a mesa, é óbvio que ele não é um abobado e você vai entender também por que ele não é um abobado, né? Então, Mimosão, assim espero. Mimosão, como carinhosamente nos chamamos, diz para nós aí, como foi essa história que aconteceu, a bolha imobiliária, que inspira ou aterroriza nós aqui no Brasil, se nós já estamos, vamos ter ou não tem risco de ter? Conta para nós a história do ator principal, que é um maníaco metaleiro lá, que pega 1,2 bi lá do fundo lá e compra tudo contra o mercado, né? Aquela loucura louca. Aquela coisa mais louca do mundo. Conta pra nós aí. Então, Rodrigo, aquele personagem, ele realmente existe, né? Ele é o Michael Burry. E até o final do vídeo nós vamos falar mais sobre ele. E também vou explicar pra todo mundo o porquê, se tem ou não tem a bolha imobiliária aqui no Brasil. Mas é muito legal a história do filme. O filme é talvez um dos que melhor mostre a realidade do mercado financeiro. Porque tem muito folclore sobre o mercado financeiro, mas o filme retrata muito da realidade. Então, mostra o ambiente financeiro, onde tem profissionais com determinadas convicções. É interessante, a gente vai falar depois, né, Rodrigo, das coisas escusas que existem dentro do mercado financeiro também, que muito da crise que lá teve foi gerado por uma falha de sistema, e o Brasil tem uma vantagem nesse contexto, Rodrigo, que é nascemos em um cenário mais tecnológico e mais regulamentado. Tanto que a gente costuma dizer no mercado financeiro que o mercado financeiro brasileiro é tão bom que não parece brasileiro, por conta da regulamentação e por menos alavancagem. Depois eu também explico isso para quem nos acompanha. E quem está acompanhando a gente aí, fica ligado que a gente vai tentar usar aqui a menor quantidade possível de termos técnicos financeiros, para que todo corretor que talvez não tenha essa habilidade de entender termos, terminologias e uma série de coisas aqui, a gente vai tomar o cuidado para que você entenda. Porque até o final desse vídeo precisamos que todos entendam que cenário que nós estamos. Estamos numa bolha? Estamos correndo para uma bolha imobiliária? Já tivemos? Como é que é essa história aí? Então esse Michael Burry aí, como o Jonathan falou, era um cara meio loucão, inclusive indico para você ver o vídeo. Ele tinha um escritório de corretagem de valores, né? E ele era o presidente lá, não vou entrar muito nesse mérito aí, eu estou meio que folclorizando, dando uma ilustrada rápida para você,
Mas num escritório como o nosso aqui, ele ligava um thrash metal lá e todo mundo ficava olhando que raio que esse cara tava fazendo, né, Jonathan? É isso. E essa parte é uma parte legal no mercado financeiro e do filme em si. A gente tá... Spoiler total, né? Do filme, mas enfim. O que acontece... Mas vai precisar assistir para entender. Claro, é verdade. Isso é muito bacana porque cada grande gestor ou cada grande investidor tem, sim, a sua filosofia de investimento, mas ele também é um pouco excêntrico. E eu tô me colocando nessa categoria. Eu não escuto thrash metal, mas também tem os hábitos, enfim, as crendices, digamos assim, do que fazem parte desse contexto. Eu acho que eu sei uma crendice sua. Vamos lá, qual delas? Chimarrão. Chimarrão também, é uma delas. O mercado financeiro com chimarrão. Claro, e a gente tenta, por exemplo, Rodrigo, ter uma metodologia lá, um checklist de empresas que nós vamos comprar. E isso é importante, quem nos acompanha, entender. Todo gestor de capital tem o seu método e dentro do seu método, Rodrigo, está inserida a sua personalidade. E aí tu tentas achar, tu vai tentar provar através de dados e fatos a tua tese de investimento. E a tese desse cara era o seguinte: existe um furo no mercado financeiro, eu descobri primeiro e eu vou apostar contra tudo e contra todos. E essa foi a grande maluquice da parada, né, Jonathan? Conta pra nós aí, então. Foi exatamente isso, porque no mercado financeiro a gente tem a possibilidade, Rodrigo, de apostar contra um evento. Normalmente a gente pensa em mercado financeiro, a gente pensa em comprar alguma coisa barata e vender cara. É a lógica matemática do negócio, né? Quando o mercado vai bem. O que o Michael Burry fez basicamente foi o seguinte: eu acredito que vai cair. E eu quero comprar um seguro de algo que não existia. Mais ou menos o seguinte, ó. Nunca tinha tido crise no mercado imobiliário americano. E ele criou um produto, tá? Ele pediu pro banco lá, tchê, eu quero que tu faça... Ele não falou tchê porque ele não é gaúcho, tá? Mas ele falou... Deve ser tchá, porque ele era lá de Nova York, né? Ou bro. É isso aí. Ele pediu no banco, Rodrigo, para criar um seguro contra a queda do mercado imobiliário. Basicamente, ele ganharia dinheiro se houvesse a desvalorização do mercado, o que nunca tinha acontecido. Pois é, e a maluquice era essa. Como é que o cara inventa um produto que vai dar o seguro para os bancos que são amparados, né? Exato. E o que é louco do filme é que, como ninguém acreditava que ia cair, os bancos todos fizeram o seguinte: vou tirar dinheiro desse otário. Tu quer me dar dinheiro de graça? Beleza, eu quero pegar. E comprava, né? E comprava. Isso é mercado. Isso também é muito bacana. Porque... Por que os mercados têm liquidez? Porque o Rodrigo pensa uma coisa e o Jonathan pensa outra. O Jonathan quer comprar, o Rodrigo quer vender. Temos um mercado aí. E o tempo é que diz, né, Rodrigo, quem tá certo e quem tá errado. E então a lógica funcionava mais ou menos assim. Esse maluco, ele conseguiu ver um furo e identificar que os bancos não dariam conta de sustentar como é que é o nome que chama? Quando se financia um imóvel lá no... Hipoteca ou mortgage. Isso, os bancos não dariam conta de suportar a inadimplência da hipoteca. É isso aí. É mais ou menos isso. Então, assim, ele conseguiu ver através de um olhar muito técnico que os bancos estavam vendendo para pessoas desqualificadas imóveis e essas pessoas desqualificadas uma hora ia deixar de pagar. Isso mesmo. E o banco ia sofrer um colapso. E ele fez um produto chamado, se eu não me engano, CDO, é isso? CDS. Depois deu uma variável para CDO. É. Então ele criou um produto com a sigla, que é a CDS. Credit Default Swap. Isso. É assim, ó. Se o banco não der conta, eu amparo ele. É isso aí. Eu dou conta. É uma troca por inadimplência financeira. Essa é a tradução literal. E aí, esse maluco apostou. Ele era presidente lá numa gestora de capital. Uma gestora de capital. E ele pegou lá 1.bi de todo mundo e colocou nesse negócio, para desespero de todo mundo. Você está apostando contra o mercado que está consolidado? Você está maluco? Isso tem um ponto interessante aqui, Rodrigo, para a gente conversar, que aconteceu algo semelhante aqui no Minha Casa Minha Vida. Então, os preços dos imóveis, via de regra, só sobem. Isso é uma premissa. Então, o início do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tu tinhas um financiamento sem muita regulamentação. Porque tu tens um histórico legal e é interesse econômico que aquele segmento se desenvolva. O que aconteceu, Rodrigo?
A gente chegou a bater 72% de inadimplência em determinados segmentos. O que o governo fez? Bem, isso anos atrás. Calma, regulamenta, burocratiza e estanca a sangria. E lá nos Estados Unidos não, tem uma parte do filme que alguns profissionais vão, digamos, entrevistar pessoas. E, para quem nos acompanha entender, é o seguinte, como o preço só sobe, o banco não se preocupava em fazer análise de crédito. Compra, vai subir. E lá tem, né, Rodrigo, isso em filmes, não só nesse, mas um monte de filme fala isso, né? Da mortgage, da hipoteca. Lá é muito cultural a hipoteca. E também, cara, a hipoteca reversa. Que é o quê? Tu que tá nos acompanhando, saberes. Hipoteca reversa é quando tu tens um imóvel e tu deixas esse imóvel como garantia para pegar grana, para pegar cash. Isso tem hoje já aqui no Brasil. Isso é, inclusive, muito legal. É o famoso refinanciamento. Refinanciamento. Faz muito com carro isso, Isso, né? É a mesma coisa, só que agora com a casa. E a casa pode estar quitada ou ainda não. E aí é que é o louco da história do filme. Aí é onde eu matei a charada. Gente, assiste o filme. Você que é corretor de imóvel precisa ver aquele filme. Assistir esse filme, com certeza. Olha só, aí é que mora a charada. Algumas pessoas foram oferecidas para ela essa loucura, elas rejeitaram e falaram assim, mas como eu vou ir contra o mercado e tal? Aí eles levantaram o radar, né? A orelhinha, né, de cachorro, assim, o que tá errado? O próprio pessoal, né, da corretagem lá foi até em campo para saber como é que funcionava. E eles entrevistaram vários proprietários de casas em alguns condomínios lá, né, como relata o filme. E os proprietários de casa eram prostitutas, eram barmans. E na entrevista, não que barman não tenha condição de ter uma casa, mas era uma casa no alto valor, né? E nem a prostituta. E nem prostituta, nenhum problema, né? Com o trabalho tem prostituta que tem mais patrimônio que eu. Mas eu não vou entrar nesse mérito aí. Mas era meio incongruente. E aí o que acontecia? Eles foram entrevistando e eles observavam essas coisas. Número 1, a pessoa não tinha qualificação financeira para manter uma renda, e nem renda para manter a parcela de uma casa. Isso. E na mesma entrevista, observava que, entre aspas, né, a prostituta que foi entrevistada tinha comprado 5 casas e ela tinha refinanciado as 5 casas que ela comprou para ter cash, para ter dinheiro. E aí os caras ficaram assim, meu Deus, aquele maluco lá que apostou contra o mercado, eu acho que ele tá no caminho certo. É isso aí. E o que acontece, um ponto aqui interessante, eram as taxas também das hipotecas. Porque os bancos emprestavam para essas pessoas cuja renda era mais duvidosa e a taxa, Rodrigo, era alta e ia subindo. Então, a própria mecânica de investimento da casa contribuiu para a geração do problema, que foi do problema que teve. E aí, Jonathan, até aqui a gente já consegue entender aí as possibilidades. Estamos em uma bolha, porque é o seguinte, Jonathan, quando eu ouço muito o cliente ou o próprio corretor falando ou pronunciando a palavra bolha, parece que ele não sabe muito bem do que se significa. Ele não sabe. Então, para você aí, ó, o que o Rodrigo faz de leitura quando um cliente ou um corretor pronuncia esse termo bolha? Ele está percebendo que tem muito imóvel no mercado, que o valor está subindo, aí ele pega essa palavra, esse termo e associa. Muita oferta, bolha imobiliária. Então, desmistifica isso, porque muita oferta de produto no mercado não é bolha imobiliária. Não é. É o contrário. É o quê, Jonathan? É o aquecimento do mercado. Porque o que acontece, Rodrigo? Aqui no Brasil ainda a gente não tem a bancarização que lá fora a gente tem. Inclusive, tem uma parte do filme que é muito legal que mostra mais ou menos. É assim, ó. Não sei se você vai lembrar que tem um monte de gente na fila. Eu acho que aparece a Selena Gomez ou a Ariana Grande, eu não lembro qual delas. E algum interlocutor fala, o que é um CDS? E aí tem uma pessoa na fila que diz o seguinte, o CDS é eu tô indo contra alguma coisa. E o CDO, olha que louco. O tal do outro produto lá é o Rodrigo tá indo contra a favor o resultado dessa aposta. Lembra que aí um negocinho que era 10 mil vira R$1 trilhão? Sim, lembro. Isso é a bancarização deles lá. Os americanos são muito mais... eles têm muito mais engenharia financeira e muito mais criatividade financeira. Aqui isso não existe.
Então, o produto ainda é muito tradicional. Esse imóvel que é colocado à venda, ele é construído, Rodrigo, ou com recurso próprio do construtor, ou com recurso de parceiros, via uma SPE, uma sociedade de propósito específico, algo do tipo, ou via banco, com a garantia do próprio imóvel, ou com outro tipo de garantia real. Que não ocorria lá. Que não ocorria lá, exato. Então, nesse exato momento do nosso conteúdo, você está entendendo que os riscos de termos uma bolha com o sentido literal, que foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos, não é provável de acontecer no Brasil. Estamos certo então, Jonathan? Estamos certo, Rodrigo. E tem dois aspectos aí. Primeiro é a própria falta de educação financeira do brasileiro em geral, que nesse lado ela nos protege. Porque ele não é muito criativo e não inventa muita moda em termos de produto financeiro. Então, aqui tem até uma expressão que a gente é muito by the book. É pela cartilha. São produtos simples que financiam coisas de mecânica também simples. Então, isso é importante. E para quem nos acompanha entender melhor, também tem uma coisa que é interessante a gente conversar. O que acontecia lá, Rodrigo? Eu sou o Banco Jonathan, tá? Uhum. Eu vendo para prostituta. Só que eu não empresto para a prostituta lá da casa toda a minha grana. Uma parte é minha e outra parte pode ser tua. Tu és o meu cliente. Então, o que acontece? Eu venho, hipoteco a casa dessa cliente. E eu emito um produto, por exemplo, vamos chamar aqui, que aqui no Brasil é uma LCI, uma letra de crédito imobiliário. E digo o seguinte, Rodrigo, Lucena, tu queres ganhar 0,8 ao mês? Eu tenho aqui uma hipoteca de uma casa, casa nos Estados Unidos, né, Rodrigo? Tu sabe que é tribom. Então eu tenho aqui uma hipoteca de uma casa que lastreia, que dá segurança para esse título. Só que o que aconteceu lá? Como o crédito aqui era muito ruim, Rodrigo, a pessoa não me pagou. E eu, como banco, eu tenho que te pagar o 0,8. Se a pessoa vai me pagar ou não, cara, isso é um problema meu. Só que como eu estava muito alavancado o que é? É trabalhar com volume financeiro muito maior do que aquele que tu realmente pode. Então, o que aconteceu? Eu tomei vários calotes. E eu tinha o quê? Que pagar o compromisso do 0,8. Do 0,8. Que não era 0,8, que a taxa era mais alta porque o risco era alto. Perfeito. Então aqui não existe muito isso. O que existe aqui é o seguinte, existem esses produtos bancários. Exemplo, por que não tem bolha? Sabe quem é que financia a casa própria, o SFH aqui no Brasil? Caderneta de poupança. E lá tem 1 trilhão de produtos. 1 trilhão de reais investidos. Então, isso dá uma segurança para o sistema que é muito legal. E aí, também tem outro ponto. Não querem que nós aprendamos a investir, porque senão não tem dinheiro para financiar o sistema financeiro nacional. E olha como não tem bolha nessa parte. Depois eu vou falar outra parte. O que acontece? Hoje a poupança, né, Rodrigo, rende 3,6% ao ano. Então, eu deixo lá. Eu coloco, cada 100 reais que a gente coloca lá, mais ou menos 65 reais vem para financiar o SFH, o Sistema Financeiro de Habitação. Então, o governo pega aquele dinheiro e empresta a 8, 9% ao ano. Então, o que acontece? O governo o banco, o agente financeiro ainda ganha num mercado que não tem risco, né, Rodrigo? Porque o banco não nos empresta 100% do valor do imóvel. O banco empresta quanto aqui no Brasil? 80%. Em campanhas muito agressivas, empresta 90%. Então, ele está protegido também pelo instrumento da alienação fiduciária. Se o Rodrigo não pagar, eu tomo dele, vendo no mercado e não tenho risco. O que não acontecia lá. Não acontecia lá também. Porque aqui, se você compra uma casa financiada, ela é do banco, ela não é sua. Você vai pagá-la no decorrer do tempo. Aqui você não consegue dar a casa em garantia, por exemplo, nem para um locador se por acaso ela é financiada. É isso aí. E isso é legal, porque diminui o nosso risco. Perfeito. Então, você está chegando à conclusão que o termo bolha imobiliária não tem nada a ver com oferta demasiada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com valor do mercado de imóveis subindo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também não tem nada a ver com a possibilidade de haver, por exemplo, um calote em massa por conta que o cliente ou não dá conta de pagar ou que o sistema financeiro também não comporta. Perfeito, é isso aí. E essa segurança eu acho importantíssimo
nós profissionais do mercado imobiliário entendermos e passarmos para o nosso cliente. Porque é uma lógica muito simples. Tem muita construtora ofertando. Ok, por quê? Porque tem muita gente comprando. Nós vendendo. E o que acontece? Por que as pessoas estão comprando imóveis? Pela segurança, pela rentabilidade e porque o banco não dá dinheiro mais. Então é natural que se tenha. E outro detalhe também que é importante, né, Rodrigo? A gente conversar, que contribui para o bom momento do nosso setor. Nessas andanças pelo Brasil afora, o que eu vi? Que muita gente tem uma demanda reprimida por morar melhor, cara. Então, o Rodrigo tem um apartamento grande, num prédio X, com quase nenhuma estrutura. E ele tem um condomínio caro, uma operação pesada, onerosa. E aí hoje tem muitos condomínios novos com estrutura de clube, por exemplo. Onde tem muitas unidades. Então tu tens muito mais estrutura de lazer, de qualidade de vida para ti e para tua família. E tu tens um condomínio menor. Isso faz com que tenha uma demanda reprimida, que eu quero morar melhor pagando menos. E eu aceito abrir mão, Rodrigo, de uma metragem que talvez hoje não faça mais sentido. Então, todos esses fatores estruturais fazem com que nós vivamos um bom momento. E esse bom momento não tem nada a ver com bolha. Nada a ver com bolha, zero. Então você que tem aí o receio desse termo, bolha imobiliária, você ouve uma falácia numa fila de banco ou na mesa de um bar. Então você tem agora argumentos amparados aí. Falar em argumentos, Jonathan, é muito bom o pessoal que está ouvindo a gente agora saber que existe um treinamento chamado VPI, Vendendo Imóveis para Investidores. Em algum lugar dessa tela, não sei de onde você está vendo, se é no Instagram, no YouTube, com certeza em algum lugar aqui você vai ficar sabendo ou pode saber mais sobre o VPI, que é gratuito, né, Jonathan? É isso aí. É uma semana, onde nessa semana nós mostramos para corretores, para imobiliárias, para investidores, como vender imóveis para investidores. Usando esses argumentos. Usando argumentos, número 1, técnicos, científicos, comprovados, com fontes oficiais e fidedignas, onde nós passamos para você durante uma semana. Três eventos durante uma semana, de forma gratuitamente, todos os porquês, todos os argumentos para colocar um cliente, por exemplo, sem exagero, né, mas usando uma metáfora de joelho diante de você, implorando para comprar um imóvel. E não é exagero. Por quê? A gente tem centenas de depoimentos de pessoas que fizeram o VPI. Você pode conferir em algum lugar, tem um link para você se inscrever para a próxima temporada do VPI, que você vai ver lá o que foi esse evento de 3 dias gratuito que os corretores participaram e o que eles falaram, né, Jonathan? É muito bacana e é surpreendente, né, Rodrigo, o feedback que as pessoas dão a respeito do VPI. E é interessante essa nossa própria fala serve como argumento técnico para aquele cliente que diz: tem uma bolha imobiliária. Quem nos acompanha já tem um substrato técnico para dizer o quê? Por quê? Por que tem uma bolha? Porque tem muito imóvel, tem muita oferta de imóvel, tá aí. Esses imóveis não param de subir o valor? Meu Deus do céu, nós estamos numa bolha. Não é assim que a gente ouve? É exatamente assim. E na verdade não. É um dinheiro vindo, né, Rodrigo, no mercado financeiro que rende zero nada. Para tu teres uma ideia, existe hoje mais ou menos 5 trilhões de reais, 5 trilhões com T de tatu, em produtos que rendem menos de 4% ao ano no Brasil. Ponto. Esse é um dos pontos que a gente fala no VPI. Tem também mais de 800 bilhões em produtos CDBs, né, Johnny? Isso aí. Que rendem também menos de 4% ao ano. 4% ao ano. Enquanto uma operadora de cartão de crédito te cobra 12% a 15% no rotativo por mês, estão pagando pelo dinheiro dos investidores que você poderia estar vendendo um imóvel 4% ao ano. Mais ou menos quanto ao mês aí, Ju? Não é dividir por 12, a gente ensina isso no VPI também. Né? Mas na verdade é o seguinte, esses dias eu até fiz uma brincadeira para um dos participantes do nosso VPI, o seu Cristiano Porcel. Eu tirei um print do Itaú. O Itaú me paga 4% ao ano na aplicação, e se eu quisesse refinanciar minha parcela do cartão, ele financiaria 9,7% ao mês. Isso é o spread bancário ao mês.
esse spread é um dos maiores do mundo aqui no Brasil. Porque brasileiro é coisa boa demais. A gente aceita, né, cara? É. A gente reclama, mas dá um jeito. E deixa eu te falar um negócio. Esses dias, um aluno nosso do VPI, o André, de Curitiba, me mandou um print que foi bem bacana e vamos fazer uma parte aqui. Tava fora do roteiro, mas vamos lá. Dizia o seguinte: a inflação comeu o seu churrasco. Dizia mais ou menos o seguinte: quanto que tu gastava para fazer um churrasquinho de filé mignon na praia em 1994, em 2000 e agora? E eu brinquei com o André a seguinte coisa. Falei: André, primeiro, ninguém faz churrasco de filé mignon. Segundo, ainda mais na praia. E terceiro, o que o brasileiro faz enquanto consumidor? Reclamamos do preço do churrasco, mas a gente dá o nosso jeito, mas não deixa de consumir. Isso é muito insano na nossa parte, Rodrigo. Insano também é uma comparação desse tipo, porque o poder do dinheiro em 94 era e hoje é outro. De R$1 quando ele foi instaurado. Em 2000 era outro e hoje, 20 anos depois, nós temos um outro poder para R$1. Então, assim, é uma comparação completamente covarde. Isso. Não existe a possibilidade de se fazer uma comparação como essa. Isso é legal, isso a gente também fala no VPI. A inflação acumulada desde o início do Plano Real é 579%. Aí tu pensa, poxa vida, que inferno. O salário mínimo era 64,79%, subiu 1.300%. Pois é. É a mesma comparação quando fazem que o barril do petróleo alcançou a maior alta nos últimos 50 anos. Mas é óbvio, a capacidade do barril de petróleo de venda em 1950 era uma, de 2021 era outra. E a demanda, né, Rodrigo? Quantas vezes a população aumentou? Então, tudo é oferta e demanda. E muitas vezes nós problematizamos as coisas e esquecemos de fazer o óbvio. Então, aqui no Brasil, vai ter bolha? Não tem bolha. O que tem é um mercado aquecido por conta de um ambiente favorável. E tem outro detalhe, Rodrigo. A gente sabe que é uma frase marcante do VPI, que vale ressaltar. O imóvel é o único produto de investimento que te entrega segurança e rentabilidade sem te envolver. Sem envolvimento. Pessoal, agora é a hora muito importante para mim e para o Jonathan. Por quê? A gente tem aqui direitistas, esquerdistas, corretores, investidores e tal, e a gente quer ler você. Independente se você é da esquerda, da direita, se você é corretor, se você é investidor, qual que é a sua posição diante daquilo que a gente mostrou para você sobre a bolha imobiliária? Escreve nos comentários. Em algum lugar aqui, eu não sei onde você está vendo, qual rede social você está vendo esse vídeo, mas eu e o Jonathan nós queríamos ler o seu comentário. A gente torce para que haja, inclusive, contrapontos, né? Confronte a nossa opinião. Não tem bolha imobiliária, nunca houve e não haverá no Brasil. Qual é o seu comentário? Então deixe o seu comentário, marque uma pessoa, traz ela para discussão. Eu acho que isso aqui engrandece e fortalece a nossa argumentação também. E não deixe de conhecer o VPI, que é um treinamento gratuito de 3 encontros durante uma semana, que eu não conheço no Brasil ou no mundo a quantidade de conteúdo e argumentos válidos para vender para investidores como nós entregamos. Beleza? Beleza, eu tava encantado, é bom esse VPI. Olha aqui. Você tá encantado comigo? Não, com o conteúdo do VPI. Ah, que bom. Ou talvez o máximo de encantamento que vai ter é contigo falando sobre o VPI e ponto. Ó, mas o que é legal aqui, né, Rodrigo? É ter essa visão, ter o contraponto, e para quem nos contrapuser, que bonito isso. Nossa, eu já vou dizer português o seguinte, mais bem dizer. Eu vou mostrar, eu vou trazer alguns dados que provam isso. O mercado financeiro brasileiro, todos os dados são públicos e é isso que a gente acredita, né, Rodrigo? Trabalhar com ciência, sair do achismo e gerar valor para o nosso cliente, para o nosso mercado. Vejo você então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Você fica encantado comigo. Não. Não sabia nem o que falar. Deixa eu te explicar um negócio. Sabia que existe isso? Assim, ó. Existe o CDS na bolsa, que é cara, que é assim, ó. A bolsa tá caindo. Olha que do caralho. O Rodrigo acha que a bolsa vai cair. O Rodrigo compra uma coisa chamada opção de venda, também conhecida como put. P-U-T. Put. Então, tu compra o direito de vender determinado papel. Vamos imaginar Petrobras. Rodrigo pagou R$1. Olha que massa isso.
Coisas que as pessoas nem imaginam que dá para fazer e dá para fazer. Ontem eu tinha te falado ainda do exemplo da queda, né? Porque a bolsa tá caindo agora e tu vai entender o que eu quero te dizer. Tu pagas R$1 para ter o direito de vender a Petro por 30 pila. Tá? Tu pagou R$1 para ter o direito de vender a Petro por 30. Se a Petro for para 20 pila, presta atenção. Se a Petro for para 20 pila, tu queres exercer teu direito de vender por 30? Tu tem o direito de vender por 30 se tu assim quiser. Algo que vale 20, tu quer exercer? É lógico, vou ganhar mais 10. Tu ganhou R$10 com a queda da Petro. É um instrumento simples. Tu compra no home broker ali, normal, te protege contra a queda ou especula na queda. Numa situação como essa, então, a pessoa tem que ter aí a habilidade de entender que a Petro vai cair. Perfeito. E aí tu vai ler o gráfico e entender os 6, 7 elementos fundamentais da análise de um gráfico que tu precisa conhecer para saber quando que cai e quando que sobe. Você é um cara espertinho, hein? Deus me tirou beleza, mas me deu cognição e sinapse. É isso aí. É isso aí, cara. Já dá um Nutella agora. Já dá. É muito massa. massa. É muito massa. Porque... Ó, esse depois do vídeo aí já dá um Nutella, viu? Nutella é aqueles vídeos curtinhos. É massa. E pior que, tipo, a pessoa pode ganhar grana com isso. Ano passado foi o que me salvou, que eu te falei. Eu comprei o direito de vender Gol e Azul aqui. E elas, desabaram. Quando elas desabam, eu tenho o direito de vender. E aí eu vendo e ganho dinheiro com isso. E quem paga essa diferença? Alguém, pensa comigo. Isso é o mercado. Quem paga, Rodrigo, é quem acha que a Petro vai para 35. Então, isso é mercado, Eu vou comprar o direito de vender a Petro por 30. O Rodrigo fala o seguinte: então tá, tu pode vender para mim. Se eu quiser vender, tu tens a obrigação de comprar por 30. Só que pensa comigo o seguinte: se a Petro for para 35, eu vou querer vender por 30, cara. Algo que vale 35? Não. Então eu venderia no mercado por 35. E tu embolsou meu R$1. Por isso é que é um jogo de análise, entendeu? É muito massa. O nome disso é PUT, P-U-T. Opção de venda. Tens o direito de vender um determinado ativo objeto a um determinado preço em uma data. Maravilha.